Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Chegamos no nosso horário marcado para trazer, é claro, muita informação para você que me assiste. Mais um dia, um imenso prazer estar na sua companhia. Muito obrigada pela sua parceria. E, gente, Consulta ao Doutor vai trazer hoje um assunto, claro, de extrema importância. Hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde vascular com o foco, gente, nas tromboses. Só para vocês terem ideia, segundo um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e também de Cirurgia Vascular, no ano passado foram feitas cerca de 165 internações por dia por conta de trombose. Para a gente entender melhor o que está por trás desse aumento das internações, a gente traz esse assunto, a gente traz esse debate, é claro, para o nosso público, porque nós vamos trazer, inclusive, informações a respeito da prevenção, que é importantíssima. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Portanto, corra, pegue o seu celular e compartilhe o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem você considera que o nosso tema de hoje vai interessar, combinado? Fora isso, como você sabe, informação boa é informação compartilhada e eu te convido a você participar do nosso bate-papo. Envie a sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886. Participe da nossa conversa, pois esse programa é feito para você, mas também por você. Então envie o seu relato, envie a sua dúvida para cá, combinado? E vamos conferir a nossa enquete na tela, por favor, diretor. Nós temos, gente, a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor, e nós queremos saber de você. Você já identificou algum desses sintomas? Veias dilatadas e visíveis sob a pele, uma dor na perna que tende ali a aumentar, ou uma sensação de calor que você tem aí ao tocar a perna que está inchada, ou então você já sentiu um inchaço progressivo na sua perna. Por favor, entra lá e contribua, porque a gente vai trazer esse tema aqui para os nossos doutores comentarem, falarem um pouquinho a respeito e te ajudarem, é claro, no seu dia a dia, combinado? Bom, gente, então para a gente falar sobre esse assunto, para a gente entender a importância de falar sobre trombose, para falar também sobre como evitar, como prevenir essa condição, recebo e apresento a vocês o doutor Adjaldes Moraes Júnior. Ele é cirurgião vascular e também endovascular. Seja muito bem-vindo, doutor. E também recebemos a nutricionista Gabi Esteves. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer. A gente agradece também demais a sua presença aqui. A doutora vai começar explicando para a gente qual que é a importância da alimentação com relação à trombose. Qual que é essa ligação? Parece óbvia, mas nem tanto. Sim. Dani, a gente tem visto cada vez mais que a vida moderna, né, os alimentos ultraprocessados, o excesso de açúcar e até os nossos hábitos de vida então de menos atividade física, menos movimentação, trabalhar sentado, tudo isso tem favorecido sim ao aumento de casos, né? Então, como o doutor mesmo disse, são inúmeros casos todos os dias que ele atende e os colegas dele também, né? E cada vez com pessoas mais novas, cada vez, né, a gente tem um número menor de pessoas... Em pessoas jovens. Jovens, sim. Então, por conta de hábito de vida, hábitos alimentares, uso de medicamentos, né, doutor? Sim. Então, vamos entender agora um pouquinho com relação à trombose. Vou pedir para que o senhor repita para a gente o que o senhor estava dizendo. Recapitulando, então, a questão da trombose, nada mais é do que a formação de um coágulo de sangue dentro do sistema venoso ou arterial. E ele pode acometer qualquer veia do nosso corpo, em qualquer órgão, em qualquer localização. Mas é muito mais frequente, muito mais comum que esse coágulo se forme nos membros inferiores. Mais de 90% das vezes ele se forma nos membros inferiores. Bom, por que isso acontece? Existem 3 os fatores que predispõem o paciente a ter um evento trombótico. Um estado que a gente chama de trombofilia, ou um estado trombogênico, onde o paciente está mais propenso à formação desses coágulos. Quando que isso acontece? Um paciente oncológico, um paciente usuário de vape, um paciente, né, tabagista, durante a gestação, durante um quadro infeccioso, um paciente que está passando por um quadro de desidratação muito importante, ele está mais propenso à formação de coágulos de sangue. Uma outra questão, né, a gente citou que são 3, é quando o paciente tem algum trauma, uma lesão vascular. Por exemplo, é muito comum um paciente que se acidenta de moto,
passa por um procedimento cirúrgico, ele acaba tendo um trauma vascular que acaba lesando o endotélio dessa veia, aquela camada de células que está em íntimo contato com o sangue, isso acaba precipitando a formação de uma trombose, também é muito comum. E um último fator é a imobilidade. Então, aquele paciente, por exemplo, que pega um avião e passa 6, 8, 9, 10, 12 horas de voo, esse paciente está mais propenso a um evento trombótico, porque esse sangue está mais parado ali dentro do sistema venoso, ele pode coagular com mais facilidade. Isso é chamado de tríade de Virchow, é o que leva a um quadro de trombose. Olha as nossas veias passando aqui pelo nosso bate-papo, ilustrando o que o doutor está trazendo para a gente e mostrando ali, ó, neste exato momento, ocorre então uma trombose, é isso, doutor? Quando Exato. o fluxo é interrompido. Quando há uma aglutinação dessas células sanguíneas, né, se forma um coágulo, esse coágulo obstrui o fluxo sanguíneo e leva a uma trombose. Lembrando que isso pode acontecer tanto no sistema arterial quanto no venoso, mas é muito mais comum que isso aconteça no sistema venoso. Lembrando que quando ele acontece no sistema arterial, ele pode causar um infarto, um AVC, né, uma complicação isquêmica. E dentro do sistema venoso, uma complicação da trombose muito comum, e a gente viu um raio-x típico ali de uma embolia pulmonar, né, naquele quadro do VAPE, né, esse coágulo se solta, se desprende ali do membro inferior, migra para o coração e é bombeado até o pulmão, já que esse é o fluxo natural que o coração faz para bombear o sangue até o pulmão para ser oxigenado. Só que quando ele leva um coágulo de sangue, ele obstrui a circulação pulmonar, levando ao que a gente chama de embolia pulmonar, e um infarto pulmonar é a consequência disso. Perfeito. E eu posso dizer que essas tromboses podem ser classificadas entre agudas e crônicas? Sim. A gente pode classificá-las em agudas e crônicas, agudas até mais ou menos 2 semanas, 14 dias, depois ela começa a entrar num processo mais crônico. Né? Na fase aguda, existe um risco maior desse coágulo se desprender e migrar para o pulmão, causando embolia pulmonar, que pode ser inclusive fatal. E a gente tem uma situação de uma trombose com 2, 3, 4 semanas que já se transformou numa trombose mais crônica, onde ela já aderiu esse coágulo de sangue à parede da veia, então já o risco de embolização diminui e já acontece uma recanalização inicial, ou seja, uma reabsorção daquele coágulo de sangue pelo nosso próprio organismo. E aí a gente já entende que essa trombose já está no estado mais crônico, ela já saiu de uma fase aguda, ela já está num processo de reabsorção. Outra classificação que a gente tem é de tromboses proximais e distais. Isso diferencia aquele paciente que vai necessitar de uma internação hospitalar, aquele paciente que vai ter mais sintomas, que vai ter um risco maior, por exemplo, de uma síndrome pós-trombótica, que são sequelas que essas tromboses podem causar. Isso a gente diferencia. Tromboses acima do joelho acima são tromboses proximais. Do joelho para baixo são tromboses distais. É outro tipo de classificação que a gente tem também. Entendi. E você estava dizendo para a gente no comecinho desse bate-papo que os casos têm acontecido cada vez mais em pessoas mais jovens, inclusive a doutora observou bastante essa sua fala. E aí eu queria entender essa mudança, qual seria antes o público mais acometido, qual tem sido essa população e por que dessa mudança? Quando a gente pega os fatores de risco de trombose, idades acima de 65 anos é um fator de risco. Tá. Mas o que a gente tem observado é que realmente há um aumento nessa população mais jovem. Isso está ligado muito ao uso indiscriminado de pílulas anticoncepcionais, sem orientação médica, uso de reposições hormonais, que está muito na moda ultimamente, o chip da beleza, né? A utilização de reposições hormonais sem orientação adequada acaba sendo um fator de risco para trombose e isso é muito comum na população mais jovem. Outra coisa, o próprio uso de dispositivos eletrônicos, né, como o vape e o próprio tabagismo é outro fator de risco. E o vape vem se mostrando, né, que a população mais jovem tem aderido a isso e fica aqui o nosso alerta em relação a isso. A questão também da obesidade. E eu acho que aí a gente faz uma interface com a Gabi, né, a respeito dessa questão do quanto a alimentação, principalmente uma alimentação saudável, é importante na prevenção de complicações para a sua saúde. Não só relacionadas à trombose, mas de uma forma geral, as doenças crônicas estão associadas a um hábito de vida ruim, um hábito de vida não saudável. E é isso que passa pela alimentação, eu acho que é algo que faz uma interface muito importante aí com a nutrição. Queria entender, inclusive, doutora, com relação à sua prática clínica, o quanto você consegue rastrear
possibilidades nas mulheres com relação ao uso de anticoncepcionais ou mulheres que estejam ali fazendo reposição hormonal? Como que tem sido a sua abordagem e a sua percepção com relação a a prevalência, né, da trombose, claro, no sexo masculino? Sim. Feminino, desculpa. Feminino e também uma coisa que a gente estava conversando, o uso de anabolizantes, né, doutor? Que isso é uma coisa também que quando indiscriminadamente, como a gente tem observado, aumenta demais o risco, né, de trombose. Então, é sempre muito importante a gente ter esse contato com o médico realmente, que é ele que vai pedir exames mais específicos, né? Mas cabe a nós, profissionais da saúde, que tem esse contato, às vezes até, talvez um pouco mais íntimo, um pouco mais frequente com os pacientes, de realmente pesquisar o que aquele paciente está usando, às vezes ter a percepção de, se essa mulher usa anticoncepcional e fuma, de alertar. Então, por mais que o médico faça isso, a gente, né, realmente falar, porque sempre aquilo comigo não vai acontecer. Sim. Né? Então, principalmente os mais jovens têm essa coisa, não... Ainda é muito cedo para me preocupar com isso. É porque na TV apareceu, mas não, comigo não vai aparecer, né? Então, realmente isso. E é muito bacana, gente, a gente parar para pensar na importância da nossa alimentação com relação a isso, porque, como o doutor mesmo pontuou, a obesidade está diretamente relacionada. E como que você tem visto isso em seu consultório? Pacientes obesos, eles se preocupam com relação à melhora da alimentação para mudar essa condição? Dani, eu sou nutricionista há 21 anos, né? Então, muita coisa mudou durante todo esse tempo, né? Antes era uma coisa muito mais hospitalar e agora as pessoas têm muito mais preocupação. Antes a gente tinha muito assim, eu vou na nutricionista se eu tenho um problema cardíaco, se eu tenho uma diabetes. De hoje a gente vê não, né? Vou na nutricionista para prevenir que eu possa ter alguma questão. Então, realmente, a obesidade eu acho que é o que mais nos preocupa, né? Porque é um número assim estrondoso, mundialmente falando. O Brasil também teve um aumento de mais de 30% nos últimos anos e isso vem desde a infância, né? Então, os alimentos ultraprocessados que causam uma baita inflamação no nosso corpo e essa inflamação vai sim favorecendo o aparecimento de doenças, né? Então, quando a gente fala até de trombose, aquela veia ou aquela artéria, ela está inflamada, ela está com uma lesão ali para que comece aquela aglutinação e aquela coagulação. Então, tem um erro metabólico, né, doutor? Então, realmente, a alimentação pode prevenir muitas doenças que a gente tem visto aumentar demais o número hoje em dia. Perfeito. Queria entender um pouquinho com relação ao fator genético. Ele é determinante ou não tanto? O estilo de vida é muito mais determinante? Sem dúvida, o estilo de vida é mais determinante, né? A condição genética, ela acaba sendo predisponente, né? A gente tem fatores de risco hereditários, que são as mutações genéticas, né? E esses pacientes, tendo um estilo de vida mais saudável e um acompanhamento médico, às vezes a gente precisa utilizar de algum medicamento, mas a gente consegue, né, com mudanças de hábitos de vida, muitas vezes prevenir eventos trombóticos. Vou te citar um exemplo na insuficiência venosa, né? Varizes. Varizes é muito presente na população, né? É uma das doenças mais prevalentes que a gente tem hoje. Estima-se que mulheres acima de 35 anos, mais da metade têm algum grau de insuficiência venosa. Então, é algo muito prevalente na população, que é um fator de risco para eventos trombóticos, por exemplo. Mas se você tem um hábito de vida saudável, se você se alimenta bem, se você pratica atividade física regular, se seu peso está dentro do IMC normal, o risco de eventos trombóticos é praticamente nulo nesse perfil de paciente, mesmo tendo uma insuficiência venosa. Mas o que a gente está percebendo, né, hoje em dia, é que há um aumento, por exemplo, da obesidade, né? Os pacientes hoje em dia dificilmente praticam atividade física da forma adequada, que são pelo menos 150 minutos por semana, né? Você pode dividir isso em 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana, mas isso é o mínimo, é o básico, é o que todo mundo deveria fazer para ter uma qualidade de vida e uma saúde mais adequada. Sim. Ter uma alimentação mais saudável, né? Isso que a Gabi estava falando é importantíssimo dentro da minha especialidade.
tanto para a insuficiência venosa, mas quanto para trombose, para lipedema, né? A gente bate um papo antes sobre endometriose, que também é uma doença inflamatória e muitas vezes o paciente acha que é um problema de saúde que só a cirurgia vai resolver ou só um tratamento hormonal estrogênico, né? Uma bomba hormonal que vai bloquear aquele efeito. Na verdade, é uma doença inflamatória, né? Que às vezes com uma alimentação saudável, perda de peso, controlando o quadro inflamatório sistêmico do paciente, você consegue controlar a endometriose, né? Então, esses conceitos são importantes, ter um acompanhamento médico e a população entender que quando a gente fala assim, olha, tem que ter uma vida mais saudável, é justamente para prevenir situações muito graves lá no futuro e às vezes irreversíveis, que depois que aconteceu, a gente vai remediar a situação. Exato. É muito melhor a gente prevenir, né? E esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, levar informação, né, de qualidade, com profissionais, né, dentro da área, para que a população possa se nortear por algum caminho. Para que as pessoas possam cuidar hoje, melhorar suas escolhas hoje, para garantir, é claro, o seu amanhã com muito mais qualidade de vida, com muito mais saúde. Quais são os exames que eu preciso fazer para diagnosticar uma trombose? Além desse exame clínico, eu imagino, né? Que o clínico seja também bastante importante. A maioria da gente conversava sobre isso também. A maioria das doenças, elas têm um diagnóstico clínico, né? Isso tem a ver com o feeling do profissional que está ali te avaliando, né? Aquela capacidade dele entender o que está acontecendo, muito relacionado à sua história, né? A sua anamnese e o exame físico. A trombose é uma dessas doenças, mas qual o exame complementar que a gente tem hoje? O ultrassom Doppler. Ele é um excelente parâmetro que a gente tem para analisar se essas veias estão com bom funcionamento ou não. Existe uma dúvida muito comum na população, né? Muitos pacientes chegam assim, doutor, eu fiz um exame de sangue que é o dedímero, né? E esse dedímero veio alterado. Eu tenho trombose? Não. O dedímero é um exame que normalmente para a nossa especialidade a gente faz no pronto-socorro como uma triagem. Se você tem um dedímero alterado e ele se altera com diversas coisas, né? Por exemplo, se você teve uma atividade física mais importante antes de chegada no pronto-socorro, seu dedímero vai aumentar. Se você fumou um cigarro antes, seu dedímero vai aumentar. Se você teve um trauma, seu dedímero vai aumentar. Se você está com infecção, ele vai se alterar. Mas ele serve como uma triagem, porque quando o paciente tem um quadro de trombose venosa profunda, esse dedímero vai estar aumentado, porque ele marca a degradação do trombo no nosso organismo. Bom, se ele tem um dedímero positivo, ele pode ter ou não trombose. Mas se ele tem um dedímero normal, quase que impossível dele ter uma trombose. Então, a gente já exclui isso lá no pronto-socorro, uma forma da gente seletivar quem que, de fato, a gente vai indicar para fazer um ultrassom, uma investigação mais detalhada. Bacana. Mas ele não quer dizer que é um diagnóstico de trombose, que é uma dúvida muito comum que os pacientes têm. Muito bacana. Esse mito surgiu na pandemia, né? Na Sim. pandemia se fazia uma análise que era incorreta do dedímero para ver se o paciente estava com trombose pulmonar ou não, né? Só que o próprio quadro inflamatório do paciente já alterava esse dedímero. E por falar em pandemia, eu estava até pontuando aqui que em 2023 a gente teve 165 casos, né, 165 internações por conta de trombose. E muitos especialistas têm pontuado para a gente que casos de trombose têm aumentado desde então. Qual é a relação entre a Covid-19 e a trombose? Bom, a Covid-19 nada mais é do que uma doença inflamatória também. Você viu que a gente falou disso diversas vezes aqui hoje no programa, né? Mas é uma doença que causava uma inflamação sistêmica e ela atuava principalmente causando tromboses pulmonares, né? E ela também aumentava a chance de trombose nos membros inferiores. Então, houve um boom de eventos trombóticos durante a pandemia relacionados a uma doença de base. A gente sempre procura entender a trombose como consequência de algo. Então, o paciente, por exemplo, tem um câncer, ele chega ao pronto-socorro com a trombose. Você vai investigar a trombose, por que esse paciente teve a trombose? Né? A gente já citou aqui que ele tem que estar no estado trombogênico, tem que ter imobilidade ou tem que ter tido um trauma. Não teve trauma, não estava imóvel, por que esse paciente está no estado trombogênico? Você faz uma investigação desse paciente, descobre que ele tem, às vezes, um câncer que não foi diagnosticado, estava oculto ali. Então, ela sempre é consequência de alguma coisa. Às vezes, o paciente tem uma infecção por o Covid e desenvolve uma trombose por conta disso. Então, é sempre uma consequência. Bom, após a pandemia, veio a questão das vacinas.
né, que foram, sem dúvida, um benefício muito grande para a população, né? Não estou aqui para falar que a vacina é ruim de maneira nenhuma, foi muito benéfica, tanto que a gente saiu da pandemia graças à vacinação em massa. Porém, algumas vacinas aumentam sim a chance de trombose após a vacina. Isso ficou muito claro, né? Então, também tivemos consequências relacionadas às vacinas, né? E a infecção por Covid, em alguns pacientes, ela deixa um efeito residual inflamatório que perdura por meses e pode durar mais tempo ainda, que também aumenta a chance de trombose. Então, o que eu vejo que tem mudado é isso. E esse número que você trouxe, né, de internações hospitalares por trombose venosa, quando eu falo assim, então só tem isso, né, de 160 internações diárias por trombose. Na verdade, é muito mais do que isso de eventos trombóticos que acontece. É um caso por 1000, né? Só que alguns casos são subdiagnosticados, alguns não precisam de internação hospitalar, que é a grande maioria. Lembra que a gente citou da trombose proximal e a distal? Hoje em dia, com a evolução dos tratamentos, das medicações anticoagulantes, a gente não precisa mais internar tromboses distais. A gente, em casos onde o paciente já tem um controle melhor da dor, a gente consegue tratar esse paciente em domicílio, sem precisar ocupar um leito de hospital, né? Já as tromboses proximais, não, essas necessitam de uma internação de no mínimo 48 horas, né, e um acompanhamento mais rigoroso. Então, todos esses fatores, né, a gente vem cada vez evoluindo mais dentro da tecnologia e da medicina, melhorando não só a nossa terapêutica, né, nosso tratamento, mas também as formas de diagnóstico, né, e cuidado com os nossos pacientes. Bom, isso leva àquela questão que a gente estava discutindo, né, em relação às dúvidas que os pacientes têm em relação ao tratamento. O anticoagulante hoje evoluiu muito, a gente já está numa terceira fase de anticoagulantes, né, e cada vez mais modernos e com menos interações. No passado, a gente só tinha a varfarina, né, que é um cumarínico, é um medicamento que diminui as nossas reservas de vitamina K. E a vitamina K ela é importante na coagulação do sangue. Então, se eu tomo um remédio, um cumarino, uma varfarina, que diminui as nossas reservas de vitamina K, nosso sangue fica com uma dificuldade maior de coagular. Então, era por isso que ele era utilizado como anticoagulante. E ele tinha um problema, ele tinha diversas interações, principalmente com alimentos ricos em vitamina K. Alimentos, principalmente folhas verdes, né, com a concentração mais alta de vitamina K. E os pacientes eram orientados a reduzir a ingesta dessa vitamina K, ou seja, de folhas verdes, diminuir a ingesta de saladas, ou padronizar, comer sempre a mesma quantidade, que era bem difícil. Então, a gente falava, olha, não pode vitamina K, não pode folhas verdes. E o paciente hoje ainda traz esse estigma, né, de que os medicamentos atuais, eu estou tomando, por exemplo, um princípio ativo de rivaroxabana, por exemplo, que é um medicamento e anticoagulante, e o paciente fala assim, doutor, eu parei de comer salada, está tudo bem? Eu falo assim, não precisa se privar disso. Né? E você tem percebido muito isso, Gabi? Sim, sem dúvida. E querendo ou não, a salada é um baita de um anti-inflamatório, né, da nossa alimentação. Então, isso é maravilhoso, doutor, falar, porque realmente faz parte aí de uma boa desintoxicação, porque é muito rico em vitamina, principalmente vitamina C, que é um super protetor aí dos nossos vasos. Então, quer dizer que um corpo inflamado é um corpo propenso a uma situação como essa, e de que forma, então, que eu consigo fazer uma dieta para melhorar essa condição, para desinflamar meu corpo? Dani, o mais importante seria essa dieta ser uma dieta bem individual. Por quê? Muita coisa que inflama o meu corpo não inflama o seu, não inflama do doutor. E às vezes a gente acaba tirando muitas coisas do nosso dia a dia sem a necessidade. Mas de uma forma geral, para o pessoal de casa entender, o mais importante é realmente a gente tirar os ultraprocessados. Então, tudo que é muito assim, bolacha recheada, salsicha, mortadela, esses alimentos assim, né, muito químicos que duram muito tempo na prateleira, né? Então, facilitem as coisas. Então, em vez de um pão que dura 2 meses, come um pão de padaria, né? Então, coisas mais simples, ovos, carne, saladas, verduras, legumes, queijos, leite, isso de uma maneira geral, assim. Então, um mercado fresco, né, é um mercado saudável para qualquer pessoa, inclusive os que fazem uso de anticoagulantes, que podem sim consumir verduras e legumes de uma forma mais tranquila hoje em dia. Maravilha. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na nossa tela.
A perguntinha é da Valéria de São Caetano. Antes de mais nada, Valéria, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, estou em tratamento de trombose há 21 dias. Faço uso da meia compressora há 6 dias, estou usando a meia calça, porém o meu pé fica um pouquinho inchado quando eu coloco a meia. É normal? Doutor, vamos ajudar a Valéria? Vamos sim. Bom, Valéria, isso é um achado muito comum de queixa no consultório, né? O paciente tem um evento de trombose, na verdade ele tem uma dificuldade no retorno venoso daquela perna, porque existe ali uma obstrução, um coágulo de sangue. E quando você usa a meia, você tem uma tendência a melhorar esse retorno venoso da perna, por isso que a meia é tão importante. Outra coisa que acontece também é que a perna ainda vai ter você disse que está em 6 dias aí, né, de diagnóstico, a perna ainda vai ter uma retenção maior de líquido, e é por isso que quando você coloca a meia, o pé acaba ficando um pouquinho mais inchado. Mas siga firme aí na utilização da meia, é sem dúvida a melhor indicação no seu caso, tá bom? E para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar a televisão, abriu seu celular agora no hittv.com.br, nós estamos batendo um papo aqui sobre saúde vascular, focados na trombose. Aquele nosso bate-papo de sempre, trazendo quais são as questões que estão por trás dessa doença e a forma de prevenção também está, é claro, no nosso foco. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, entra lá no site, compartilha nosso link de transmissão, hittv.com.br. Te convido também a fazer parte, é claro, do nosso bate-papo pelo 0 operadora 11 3337 5886. Te lembro que esse espaço é seu, esse programa é feito para você e por você, combinado? E temos a nossa enquete em seus minutos finais. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Você já identificou algum desses sintomas? Você já percebeu alguma vez na sua perna veias dilatadas e visíveis sob a pele? Ou você já teve alguma dor na perna que tendia ali a aumentar? Ou aquela sensação de calor ao tocar na perna inchada? Ou então você já reparou um inchaço progressivo na sua perna? Entra lá e clica na opção que te representa, ok? A sua participação é de extrema importância aqui pra gente, combinado? Caso você tenha acabado de chegar, vou apresentar para você o doutor Adjaldes Moraes Júnior, cirurgião vascular e endovascular, e o bate-papo também está acontecendo com a nutricionista Gabi Esteves. Aproveito, é claro, para agradecer esse bate-papo extremamente enriquecedor com vocês. Obrigada. E, gente, já vamos começar esse segundo bloco aqui com perguntinha do nosso público. Diretor, coloca pra gente a perguntinha na nossa tela. Perguntinha da Alessandra de Itapevi, São Paulo. Alê, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Boa tarde. Gostaria de saber qual a indicação de exercícios para quem tem trombose. Teria alguma restrição? E quando fazemos exercícios e começa a coçar, o que poderia significar isso, doutor? Caminhada, uma esteira, que tipo de exercício a gente pode indicar que vai melhorar a circulação? Bom, dentro dessa pergunta tem várias coisas que a gente pode pontuar. Primeiro, a atividade física no momento agudo da trombose, ou seja, nesse período até 2 semanas, que a gente está na fase mais propensa a embolizações, né, ao próprio embolia pulmonar, essa atividade física ela não deve ser realizada, né? O paciente deve fazer um repouso, né, o máximo possível com o membro inferior acometido pela trombose elevado, e essa é a orientação. Passada essa fase aguda, o paciente está em tratamento, já teve o diagnóstico, o acompanhamento médico, ele está liberado após esse período, né? Claro que o médico que vai dar esse aval, né, caso personalizado, né, para cada paciente, mas em geral, após 2 semanas, o paciente está liberado para voltar às suas atividades laborais e também para a prática de atividade física. Aí dentro desse contexto, parte para a necessidade da utilização da meia de compressão elástica, que foi a pergunta da Valéria, a pergunta anterior. A meia de compressão elástica nesses pacientes pós-trombose traz uma segurança, porque melhora muito o retorno venoso do membro inferior. Bacana. Bom,
Dentro desse contexto, passada essa fase aguda, a gente já está numa fase mais crônica, o paciente já está utilizando a meia, ele pode praticar atividade física, isso é recomendável, isso traz para ele uma melhora não só em relação à sua circulação, mas também de forma geral. O nosso organismo foi feito, o organismo humano foi feito para se movimentar. Então, a atividade física faz parte de uma vida um pouco mais saudável, né? Então, faz sim, é uma boa indicação. Quando o paciente tem coceira nos membros inferiores, é uma das perguntas, uma das coisas que a gente tem que observar, né? Não estou fazendo um diagnóstico, mas precisa ser avaliado se ele não tem uma insuficiência venosa junto. É muito comum uma queixa de coceira, de prurido naquele paciente que tem varizes, né? E pode ser, inclusive, uma consequência da trombose a formação de varizes nos membros inferiores. É o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Lembra que a gente citou lá no bloco anterior? Né? As tromboses podem deixar sequelas. E dentro desse âmbito eu faço só um pequeno adendo. Existem hoje tromboses muito proximais que estão acometendo o sistema cavo ilíaco, ou seja, tromboses que se estendem até a região abdominal, que necessitam hoje em dia de tratamento até cirúrgico, né? Você pode passar um catéter por um dispositivo e ir aspirando esses trombos nesse segmento. Por que que isso tem essa indicação hoje? Porque reduz a chance de síndrome pós-trombótica nesses pacientes, especialmente pacientes mais jovens que desenvolvem trombose nesse segmento, há uma indicação de ser feito esse procedimento, né? E hoje, com um dispositivo minimamente invasivo, você consegue aspirar esses trombos e reduz a chance de complicações que podem durar o resto da vida, né? Aproveitando a pergunta da nossa telespectadora, eu gostaria de passar um pouquinho pelos sintomas. Quais são os sintomas? Temos também tromboses assintomáticas, o que pode trazer um alerta? Ótima pergunta. A trombose, normalmente, ela cursa com um edema progressivo do membro, uma dor também progressiva que se torna incapacitante, o paciente não consegue nem caminhar pela dor. Pode ter um aumento de temperatura local? Sim, principalmente pelo engurgitamento venoso. Lembra que a gente explicou que a trombose dificulta o retorno venoso? Então, essas veias tendem a se dilatar, o sangue tem uma temperatura um pouco mais alta, dá uma sensação de calor local. Outra coisa que a gente tem de sintoma nesses pacientes é que isso não alivia, né? Então, há uma progressão no sintoma de dor. Então, o paciente, nesse quadro, deve procurar o pronto-socorro. Como a trombose inflama todas as estruturas que estão ao seu redor, e ela é uma trombose venosa profunda, ela está passando dentro do músculo. Então, ela inflama o músculo, esse músculo tende a ficar bem enrijecido, endurecido. É outra característica da trombose também, que no exame físico a gente avalia. Se aquela musculatura está muito rígida, contraída, é um sinal clínico sugestivo de trombose. Esses são os sintomas que a gente tem na trombose venosa profunda. Me serviu de alerta porque na pergunta da Alessandra, ela fala sobre tromboses de uma forma genérica. E a gente tem tromboses arteriais também. Quando se forma um coágulo de sangue dentro do sistema arterial, aí muda todo esse contexto que a gente está explicando e é uma situação, inclusive, muito mais grave do que a trombose venosa profunda. Pode levar até risco de amputação. Então, a gente precisa sempre fazer um diagnóstico correto. Hoje, o nosso temático que a gente está discutindo aqui hoje é trombose venosa profunda. Por isso que a gente está falando tanto sobre isso. Mas a gente não pode ser negligente e falar que é o único tipo de trombose, que não é. É bacana, é muito importante pontuar. Portanto, busque orientação médica, uma consulta com um médico sério vai te ajudar, inclusive, a você entender de que forma você pode viver melhor. Mas eu vou aproveitar também esse gancho e conversar um pouquinho com a doutora Gabi, que ela vai trazer para a gente esclarecimentos de, a partir do diagnóstico, o que muda na alimentação e quais alimentos eu devo investir. Olha, Dani, se fosse para escolher eu escolheria a beterraba, tá? Beterraba é riquíssima em nitrato. E nitrato é um nutriente que ajuda a nossa veia e nossa artéria, a parede dela ficar mais maleável e menos rígida. Então, o fluxo sanguíneo fica melhor. Então, tanto pacientes com hipertensão como pacientes com trombose são muito beneficiados por conta disso. Então, ele melhora essa vasodilatação. Até é um alimento que a gente usa bastante pré-atividades físicas, porque ajuda na circulação sanguínea. E até falando um pouquinho de atividade física,
No meu ponto de vista, o doutor pode me corrigir se for errado, eu acredito que a musculação seja uma das atividades mais importantes. O que a gente tem visto é uma perda de massa muscular muito grande, principalmente após os 40 anos, e falta músculo para bombear, né, para ajudar esse bombeamento do sangue de volta para o corpo. Então, eu acredito que qualquer atividade física é super benéfica, mas principalmente a musculação a gente tem visto que tem tido muitos benefícios, né, doutor? Concordo Estimular plenamente. a panturrilha? Eu gosto de falar no consultório, né, que a panturrilha é o nosso segundo coração. Assim como o coração, ela é uma bomba muscular, que tem a função de ejetar o sangue. No coração, ele ejeta o sangue para os diversos órgãos e a panturrilha ejeta o sangue venoso de volta para o coração. Bom, se você tem uma panturrilha forte, bem trabalhada, certamente seu sistema circulatório venoso vai ser muito beneficiado com isso. E dentre as atividades físicas, sem dúvida, a musculação é a que potencializa o ganho de massa muscular. E por isso que é tão importante, a gente recomenda, assim, especialmente para o paciente que tem varizes, a atividade física ideal seria a musculação que trabalha a panturrilha. Doutor, odeio musculação. Temos dança, natação, bicicleta. Subir escada, qualquer coisa. Só não vale ficar parado. Só não dá para dar desculpa, precisa fazer atividade física, né? É importante. Bom, muito bacana. É isso. Vamos então, pessoal, de mito ou verdade, para a gente aprender um pouquinho mais a respeito da trombose. Diretor, na tela para gente. Nosso primeiro mito ou verdade: apenas pessoas idosas correm risco de trombose durante voos longos. Mito ou verdade? Esse é um mito muito grande. E é importante entender que eu falei os 3 pontos, né? E essa questão da imobilidade, ela é muito importante. E voos muito longos, com mais de 3 horas de duração, recomenda-se que o paciente utilize meia de compressão elástica. Se ele tiver algum fator de risco, sendo jovem ou idoso, a gente ainda associa um anticoagulante, para que ele tenha uma viagem mais tranquila com menor risco de trombose. A trombose é muito comum em voos, né? Principalmente com mais de 3 horas de duração. Quem não tem nada disso e quer se precaver mais ainda, um suquinho de melancia com a beterraba, porque melancia tem citrulina e a beterraba tem o nitrato. São 2 coisas que ajudam muito a circulação. Então, tomar um suquinho desse com limãozinho espremido antes do voo é uma boa pedida. Uma coisa bem legal, né? Eu adorei a sugestão. É muito boa. E com relação à questão de bebidas, né? Bebida alcoólica, ela acaba causando uma desidratação e potencializa o risco de trombose. E é muito comum o paciente vai fazer uma viagem internacional, às vezes quer tomar um uísque, tomar um vinho para relaxar durante o voo e não é uma boa ideia. Né? Você tomando deve se hidratar muito mais ainda, beber bastante líquido, bastante água durante o voo para que não aumente esse risco de trombose. Aproveite, gente, a dica da doutora Gabi, suco de melancia com beterraba e um limãozinho espremido. Vamos então para mais um mito ou verdade na nossa tela. Apenas calor extremo aumenta o risco de trombose. Mito ou verdade? Bom, esse é um mito, né, do ponto de vista vascular. Não existe uma relação entre a temperatura elevada e o risco de trombose, tá? Então, o que acontece é que as veias que se dilatam mais, o paciente pode ter uma sensação de inchaço, de uma retenção maior de líquido por conta disso. É muito comum nos pacientes que têm varizes e é uma queixa diagnóstica diferencial para nós. É muito comum no final do ano. O paciente vai viajar para passar as férias de final de ano, pega muito trânsito no caminho, descendo para o litoral, por exemplo. Passa, sei lá, 6 horas no trânsito, no carro, chega lá, o pé está inchado, a perna está doendo. Um diagnóstico diferencial é a trombose e outra é a questão das varizes, que podem ter potencializado essa questão do edema. É por isso que a gente recomenda, né? Se você está numa viagem muito longa, faça intervalos, pare a cada 2 horas, 1h30, faça um lanche, caminhe, estique as pernas, que isso ajuda a melhorar a sua circulação e reduz a chance de uma trombose venosa. Mas o calor não tem relação. Porque a questão do ficar sentado é que é uma questão potencial, não é? Ficar parado, e principalmente pode ser em pé ou sentado, mas isso aumenta muito a questão da imobilidade, o risco de sangue coagular.
Então, é uma recomendação, sim. Em voos internacionais, ainda tem a questão da pressurização da cabine, também do avião. Também é outro fator de risco. Por isso que, realmente, é uma preocupação nossa. E eu sugiro, se você for fazer uma viagem mais longa, sendo idoso ou não, procure um vascular, tenha uma orientação. De repente, uma meia elástica pode evitar um desconforto e um problema muito sério numa viagem. Você imagina um país do exterior, um país que você está indo como visitante, como turista, você ter que ir para o hospital, ter que passar por internação. Ao invés de você ir aproveitar uma viagem, você pode ter aí um problema e, de repente, um pequeno objeto pode te ajudar e muito nessa condição. Vamos, gente, de perguntinha da nossa audiência, que está bastante participativa hoje. Na tela, diretor. A pergunta do Rafael de São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Rafael. Boa tarde. Minha esposa está evoluindo com dores nas pernas e também nos braços. Será um indicativo de trombose venosa? Eu acho muito difícil de ser, viu, Rafael? Porque normalmente a trombose está localizada em um membro, né? Quando a gente tem uma queixa sistêmica, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, a gente tem que investigar outras causas. Pelo que você está me descrevendo, como é uma dor que envolve as extremidades, os membros superiores e inferiores, eu acho pouco provável que seja uma trombose. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Diretor, coloca para a gente o resultado na tela. Vamos ver, você já identificou algum desses sintomas? Essa foi a pergunta que a gente fez, é claro, para o nosso público no Instagram. 54% já percebeu veias dilatadas e visíveis sob a pele. Em seguida, com 23%, dor na perna que tende a aumentar, 15% sensação de calor ao tocar na perna inchada e 8% inchaço progressivo. Doutor, essas veias dilatadas, veias visíveis, elas significam de fato alguma coisa? É difícil da gente dizer que tem alguma significância clínica. Tá. Mas o que a gente pode ressaltar é que a pesquisa, mesmo que tenha sido uma pesquisa feita sem um rigor científico, claro, ela revela o que a gente percebe no consultório, tá? Isso é um dado científico, tá? Então, mulheres acima de 35 anos, né, elas têm uma predisposição maior ao desenvolvimento de varizes, especialmente se tem um histórico familiar. Então, isso é muito comum. Mais de 50% da população feminina a partir dessa idade tem algum grau de insuficiência venosa. Perceba o quanto isso é significativo quando a gente fala de saúde, né? Então, é uma das doenças mais prevalentes hoje na população, inclusive no Brasil. E uma das manifestações da insuficiência venosa é a presença de veias dilatadas. É muito comum as mulheres terem aquela queixa de vasinhos, né, superficiais na pele. Eu falo assim, doutor, mas o senhor está falando tanto das mulheres. É porque é 4 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Quer dizer que homem não tem? Homem tem sim, principalmente com esse histórico familiar de primeiro grau de insuficiência venosa. Mas hoje em dia a gente tem tecnologias que tratam isso de uma forma muito efetiva. A maioria dos casos não precisa mais de tratamento cirúrgico, a gente consegue resolver isso a nível de consultório. A gente tem artifícios como laser transdérmico, escleroterapia, polidocanol, espuma. Tem uma infinidade de terapias hoje que a gente consegue resolver isso do ponto de vista estético e funcional, melhorando a qualidade de vida das nossas pacientes e dos nossos pacientes também. Mas a pesquisa foi interessante porque revelou algo que é muito comum na população. Foi assim um raio-x daquilo que você acompanha, claro, nos consultórios. E, gente, como prevenir é muito melhor do que remediar. Vou deixar a palavra final com a doutora Gabi, porque ela vai trazer agora para a gente um caminho para a gente, é claro, conseguir ter mais saúde através da alimentação. Vamos sim, Dani. É muito importante ingestão de água, né? Porque também melhora muito isso de inchaço nas pernas. Melhorar muito o consumo de frutas e vegetais, porque eles têm um monte de fitoativos que melhoram a parede da nossa veia e da artéria, então faz com que tenha uma recuperação melhor, se é que tem algum dano lá. Diminuir bastante o consumo de açúcar. A gente tem visto muito associação de inflamação por conta de açúcar, né? Então, não só o açúcar de adição, mas bebidas adoçadas, sucos, bebidas alcoólicas. Então, isso faz bastante diferença.
Diminuir um pouco o consumo de carne vermelha. Tem muitos estudos mostrando que a carne vermelha aumenta a inflamação do nosso organismo. Uma vez por semana tá bom. Tá excelente, tá? E o mais importante de tudo, Dani, eu acho que é a gente ter um cuidado especial com o nosso intestino. Então, a endometriose, por exemplo, descobriu-se que a gente tem estroboloma, que é um tipo de microbiota específica para isso. E a alimentação é a chave para a gente lidar com diversas questões do nosso corpo. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês por aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas muito obrigada. Espero que você aí do outro lado da tela também tenha gostado e muito. Se você gostou de quer conhecer um pouquinho mais a respeito desses doutores, apresento a vocês, indico para vocês adicionarem na rede social Gabi Esteves, nutricionista, NutriGabi Esteves, e ela também deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 999 34 3631 e o doutor Adjaldes Moraes Júnior, cirurgião vascular, o Instagram doutor, abreviação, Moraes Júnior, e ele também deixa os contatos, é claro, do Instituto MJR, que está aí na sua tela. Tem o Instagram e tem também o site, é só colocar .com.br. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Combinado? Até amanhã!